presença neste momento, Senhor, em que iremos ministrar, Senhor, este casamento, em que iremos, Senhor, apresentar a Ti esse casal, Senhor, para que bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre este lugar e sobre este homem e esta mulher que estão se unindo em casamento. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. República Federativa do Brasil, Cartório Sampaio, de primeiro ofício, certifico que sob o número 3.677, as folhas 41, do livro número B14, consta lançado o termo de casamento civil do casal José Ayrton Nunes Matias, que passou a usar o mesmo nome, Maria Iranilza Pereira da Costa, que passou a usar o nome de Maria Iranilza Costa Matias. E agora vieram aqui na casa do Senhor apresentar-se aos irmãos, à Igreja de Cristo, e apresentar-se diante de Deus e pedir a proteção, porque vão precisar de muita proteção, de muita ajuda, de muito socorro, para que este casamento, como uma árvore que está sendo plantada, ele possa crescer e frutificar e dar muitos frutos. Reunidos aqui na presença de Deus e das testemunhas, vamos solenizar o casamento de José Ayrton Nunes Matias e Maria Iranilza Pereira Costa, que agora está usando o nome também de Matias. Vamos ver o que é que Deus requer, qual é a vontade de Deus para os noivos, para aqueles que resolveram por livre e espontânea vontade viverem em comunhão, viverem numa comunhão conjugal até que a morte os separe. Mateus 19, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu ele, o Senhor Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Aqui Jesus está falando a respeito da separação tão comum nos dias de hoje. Casa separa, casa separa, casa separa. E quando ele diz que os dois são uma só carne, ora, quando é uma só carne, se houver alguma separação, se houver um corte, um trauma desse tipo, haverá sangramento, a vida sangra, os filhos ficam sofrendo, há um trauma geral na estrutura familiar, o casamento vai abaixo. Efésios capítulo 5, 22 e 23, tem mais uma palavra. Nós estamos lendo aqui a vontade de Deus para o casamento. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. É preciso que sejam uma só carne. O casamento, meus amados, é como uma planta, uma árvore. Quando nós plantamos, jogamos aquela semente e passamos a ter todo o cuidado necessário para que a planta não morra. E a planta precisa de ar, cuidados especiais.
principalmente no começo. Precisa de sol, precisa de proteção quando ela ainda está com as suas raízes tênues, fracas, frágeis. Assim mesmo é o casamento. Precisa de uma atenção toda especial, principalmente nos primeiros anos, quando os dois ainda se estão conhecendo, acham que já se conhecem, mas só quando estão dentro de uma casa, os dois convivendo a dois, é que vão ver que existem algumas imperfeições no outro, é que vão se descobrir nas imperfeições, vão ver que não é só virtudes, não é só beleza, porque todos nós somos imperfeitos. Aí sim é que começa a ter o cuidado necessário, para que não haja decepção, para que haja comunhão, para que haja compreensão. É como a construção de um muro, tem que ser pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, e nesse meio tem que ter uma argamassa, porque senão o tijolo cai. Esta argamassa que une mais e mais esta construção, essa água que vai alimentar mais e mais essa planta, é o amor que deve existir entre os dois. E os dois devem amar a Cristo assim.